Antigamente eles paravam na rua, né? Perguntando se tinha documentação, essas coisas. Quando eu falo, dá vontade de chorar. Aí eu Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Adelaide, uma amiga nossa que a gente fez através de uma outra amiga que a gente tem vídeo dela aqui no canal também. E desde já agradeço a Adelaide por dispor do seu tempo, de estar aqui passando um pouco da sua experiência, não só para mim, mas para o pessoal também que pensa em vir, ou então só quer conhecer mesmo como que é morar aqui, ainda mais do tempo que você mora, né? Que você mora um bom tempo aqui, né? sim. E antes de começar o vídeo, gostaria de falar de dois amigos que um trabalha de fazer carretos aqui. Se você precisar dele, é meu amigo Cauã, eu vou deixar o número dele na descrição. E o outro é o Jean, gestor de tráfego. Se você também precisar expandir sua empresa ou mostrar sua empresa para outras pessoas, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição também. Agora, dito isso, já vou começar perguntando para a Adelaide, para você se apresentar. Primeiro, pessoal, de onde você é lá no Brasil, né? Que uma vez, esses dias eu estava conversando com um brasileiro, eu falei, você era da onde lá? E ele falou assim, eu era não, eu ainda sou, só tô morando aqui. Eu falei, nossa senhora. Mas você morava onde lá no Brasil? Bem, eu sou, pronto, meu nome é Delaide, né? Eu sou da Bahia, Teixeira de Freitas, bem do interior, né? Sou bem interiorana. Já tô aqui em Portugal desde 2004. Você já tem 20 anos, né? Ou mais de 20 anos já. E, e pronto, e desde então vivo aqui, né? Creio eu que você tem muita experiência já em questão de morar fora assim. É, qual foi a hora que você colocou na cabeça de vir embora para cá e por que também que você resolveu vir para Portugal especificamente? Gente, minha vinda pra cá foi uma surpresa pra mim, e pra todos da minha família, né? Eu, na verdade, tinha um namorado numa altura e ele tava aqui já há 2 anos. Quando ele me chamou pra cá e eu, do nada, eu falei com a minha mãe, olha, eu tô indo pra Portugal. Mãe não sabia nem onde ficava Portugal, né? E então foi questão de dias. Eu falei, vou tirar o passaporte. Tirei o passaporte que disseram pra mim que demorava pra ir uns 20 dias pra chegar, mas chegou com 12 dias. E fui comprar passagem. Ah, não tem passagem por agora. Quando tiver, a menina ligou pra mim e falou: olha, já consegui passagem pra você e tal. E eu, por incrível que pareça, cheguei aqui no dia do meu aniversário. Olha que top. Se considera como um presente ou Considero como presente, que foi o que a imigração na altura me disse. Eu fui parada pela imigração, naquela altura era muito difícil, né? Porque entrar aqui dentro era muito complicado, tanto entrar como permanecer e arrumar trabalho. Aqui naquela altura ninguém dava trabalho para ninguém. Ele, quando viu meu passaporte, perguntou se eu estava de férias, eu disse que sim. Ele viu meu passaporte e falou assim: então, parabéns, a viagem deve ter sido uma prenda de anos, né? Eu nem sabia o que era prenda. Aí eu perguntei para ele assim: o que? Ele falou assim: prenda, um presente. Eu, ah, sim, sim, um presente de aniversário. Foi. Aí ele, boas férias, e me liberou. E então foi uma surpresa minha, foi de repente mesmo, foi um convite de um namorado na altura, que também não deu certo. ele estava aqui? Tava aqui, mas ele já não tá cá, né? Já foi embora pro Brasil já. Mas, e desde então, gostei, né? Me adaptei bem aqui e fiquei. Uma vez eu perguntei para você o que você menos gosta daqui, você falou que é do frio, né? É, do frio. Eu sou de uma terra quente, né? Eu sou da Bahia. Na Bahia não tem inverno. É muito difícil você passar frio na Bahia. Então, quando eu vim pra cá, senti muito do frio aqui. Muito mesmo. Pra mim, eu dizia que é o país que até o sol é quente. Agora já não, agora já tô mais adaptada, já não sinto tanto frio, já não acho que aqui seja tão frio. Talvez por já ter conhecido outros lugares mais frio do que aqui também, né? E por você ter chegado lá em 2004, você vê qual o nível de diferença que você vê para os dias de hoje para o pessoal que está chegando? Uma coisa. Era muito mais difícil. Naquela altura era muito mais difícil, tanto para entrar quanto para permanecer. Nós éramos caçados. Caçados, digamos assim,
A gente não tinha como arrumar trabalho, não davam trabalho para ilegais naquela altura, era muito difícil achar alguém que desse trabalho para você naquela altura sem documento. Porque eles pagavam uma multa muito alta se fosse pego com algum funcionário ilegal. E a gente era caçado porque a imigração vivia nas ruas. E se te pegam na rua e você é ilegal, não tem documento, eles te davam logo a carta de deportação. E você tinha que ir embora. Então, a gente passou por essa dificuldade. E na entrada também era muito mais controlada, né? Não entrava assim com tanta facilidade. Há muita diferença de quando eu vim para agora. Tanto no custo de vida, como na permanência e na entrada aqui dentro. Tá tudo muito mais fácil agora. Agora, o custo de vida ficou mais alto. Talvez pela entrada estar mais facilitada, o custo de vida aumentou. Mas como é que fazia lá naquele tempo pra, tipo, você ficar legal no país? Ou não tinha como? Tinha como, mas era muito difícil. Por que era muito difícil? Porque para você se legalizar naquela altura, você precisava ter o contrato de trabalho. E ninguém te dava trabalho se você não tivesse legalizado. Então era uma coisa que era muito difícil fazer isso. Só ficou mais fácil quando veio aqui o nosso querido presidente, né, que agora que é o Lula, sim. O nosso querido presidente naquela altura, porque agora ele não é querido nenhum, né? Nem um pouco. Mas pronto, naquela altura ele foi um bom presidente. Não digo que ele não foi um bom presidente. Fez muita coisa boa, que foi o primeiro mandato, né? Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é o que eu acho. Eu acredito que hoje ele ganhou referente ao que ele fez lá nesse tempo aí, no passado, porque querendo ou não, ele fez coisas boas. Mais para a classe mais pobre, no caso, também foi os mais favorecidos, sim, né? Então, ele esteve aqui em Portugal e assinou o Tratado Brasil-Portugal. A partir desse dia, facilitou a vida para os brasileiros que estavam aqui ilegais. Foi nessa altura que eu me legalizei. Mas antes disso, eu tive que trabalhar, eu só conseguia trabalho em quintas, né? Que é roça no Brasil. Para colheita, plantação, eu conduzi trator. Quando eu fui de férias a primeira vez no Brasil, me perguntaram lá, o que você faz em Portugal? Eu falei assim, o que eu já fiz em Portugal não tem nem como dizer. É mais fácil eu falar o que eu nunca fiz, né? O que eu não fiz em Portugal é mais fácil eu falar do que o que eu fiz. Porque uma coisa que eu nunca fiz foi prostituir e roubar. São duas coisas que eu nunca fiz, mas de resto eu já fiz de tudo. Então, nessa altura, eu até dormi de frente ao consulado brasileiro para conseguir me legalizar, tive que dormir. Imagina o tanto de gente que não tinha lá, né? E eu cheguei lá, tipo, eu trabalhava até 11h30 da noite, saí 11h30 da noite, fui direto para lá. Cheguei lá, era meia-noite 10, por aí já tinha umas 50 pessoas na minha frente. Para ser atendida no outro dia. Para ser atendida no outro dia. Foi eu e minhas colegas, exatamente para poder legalizar. Nessa altura foi logo quando ele abriu, quando ele assinou o contrato, foi muito rápido. Então teve aquele tempo de mais de 10 milhões de brasileiros a se legalizar naquela altura. Então, facilitou um bocado a vida da gente. Desse tempo que você está aqui, qual foi o maior aprendizado que você teve, assim? Eu era muito dependente da vida simples lá no Brasil, né? Não fazia quase nada porque morava no interior, era pesca, eu ia pescar, era lavar roupa no rio, Então, um aprendizado que eu tive aqui, eu tive que aprender muito, foi viver com as pessoas, lidar com as pessoas. Porque eu morava num lugar muito pequenininho, pessoas muito simples e muita gente humilde, né? E aqui não, aqui eu conheci gente de toda espécie. Sim. Gente que se te vê caindo, te derruba mais para frente. Se te vê deitado, não tem coragem de te ajudar a levantar. Muita gente que se te vê no chão, quer pisar mais ainda em você. Então, foi um aprendizado para mim aqui muito grande de aprender a lidar com as pessoas e aprender a diferenciar uma pessoa da outra, escolher melhor as pessoas com quem eu me rodeio. É que lá no Brasil, ainda mais da onde você veio, o pessoal é bem receptivo, né? E exato. Que nem você falou, querendo ou não, você vivia em um mundo que era aquilo ali e não tinha, tipo, igual você falou em questão de contatos com outras nacionalidades, com outras pessoas isso. Que têm temperamentos diferentes, e eu acredito que deve ter sido bem difícil mesmo, porque o pessoal da Bahia lá, minha esposa é baiana, e eles são muito receptivos, e não tem aquele negócio de
eu sou melhor que você. Todo mundo vive aquela vida ali simples, mas legal, e um negócio que eu gostei muito de lá foi isso. Inclusive eu vou para lá agora no começo, no final do mês, né? E é um lugar que eu tô ansioso para ir porque são muito simples e eles vivem bem, vamos dizer assim, né? É verdade, não precisa de muito, né? Sim, É um lugar simples, é povo que aprendeu a viver com humildade, sim. aprendeu a viver com o que tem. Minha família sempre foi minha mãe, no caso, nem digo minha família, minha mãe sempre foi muito simples, muito humilde, muito trabalhadora. Minha mãe, o meu pai, quando abandonou minha mãe, ela estava com 5 filhos. Eu era menor. E então ela trabalhou para criar 5 filhos, né? Trabalhou sozinha e era em roça, porque não tinha outro tipo de trabalho. E, e eu fui criada assim, pescando no rio. Eu saía de manhã para pescar, pescava o dia inteiro. Eu levava peixe para casa para poder comer. Fomos criadas com coisas simples, né? Era muito simples a vida. Tinha a altura da gente sentar sentar para comer e só ter um arroz para comer, nem um ovo para frito para comer não tinha. Então e mesmo assim a gente era feliz. É, A gente aprende a viver com o pouco que tem e não se acostuma, não tem hábito de viver com pessoas de outras nacionalidades, então que só pensam em si mesmo, tão orgulhosos, né, racistas, porque aqui tem muitas pessoas aqui que é racista. Muitas vezes eu ouvi pessoas falar, volta para tua terra, né? acontece muito ainda nos dias de hoje, né? Imagina lá E atrás imagina também. naquela altura, né? Naquela altura ainda acontecia muito mais, porque eu cheguei aqui em 2004, mas teve muitos brasileiros que chegaram muito antes de mim, e teve brasileiras que veio para cá, não vou dizer que não foi verdade, que foi verdade, que a gente também pegou essa parte da discriminação da brasileira por conta dessas brasileiras que veio antes da gente e que vieram para cá para se prostituir, já vinham direto para as casas de prostituição. Então, todas as brasileiras, para eles, naquela altura que eu vim, hoje já está menos, Eles mas acabam ainda generalizando todo mundo, né? generaliza. Mas essa discriminação aí ainda tem hoje, mas é menos do que na altura que eu vim. E tem mesmo, bastante. Tem muito. E um momento difícil que você passou assim, e meio que, não digo se arrependeu, mas que deu vontade de você falar, pô, vou embora daqui. Um momento difícil para mim foi a saudade, né? A saudade da família. Quando vim pra cá, eu chorava muito, chorava dia e noite por causa da família. Deixei minha filha lá, que tinha na altura 7 anos. Então, foi um momento muito difícil para mim, lá, aqui, viver longe da família. É difícil Acho que mesmo. foi o momento mais difícil para mim aqui, foi esse. Mas acho que naquele tempo não tinha chamada de vídeo igual hoje, né? Não tinha, não Muito tinha. difícil comunicar. Não tinha. Só muito depois, há uns anos depois, teve o Message, né? Que veio o Message e a gente começava a se falar pelo Message. Aí já tinha câmera, mesmo assim era difícil, porque lá nem todo mundo tinha acesso a isso. Foi aos poucos, né? Foi aos poucos. E tu teve bastante ajuda, assim, porque você falou da parte dos pessoal que é ruim, mas eu acredito que no meio do caminho também você encontrou umas Sim, pessoas sim, boas. pessoas boas. A minha vinda para cá, a primeira vez, porque eu não disse, mas eu tive aqui vim 2 vezes. Vim em 2004, depois peguei uma crise de 2009 a 2011, que me fez pensar em voltar para o Brasil. Mas a primeira vez que eu vim, eu fui bem recepcionada. Morei com amigas que me ajudou muito, inclusive deixou saudade, né? Já tanto, 2 deles já faleceu. E, não foi muito difícil a adaptação, porque tive apoio, né? E agora, quando eu vim a segunda vez, foi mais complicado. Eu combinei com uma pessoa que ia me receber, ela não apareceu, eu fiquei no aeroporto e não tinha para onde ir, não, eu fiquei sem saber o que fazer, até pedir para um, para outro, ligar para um, para outro e consegui vir para cá. Consegui trabalho aqui, né, onde eu tô agora, e resolver minha vida, mas antes de ser hoje o que eu sou, de estar onde eu tô, eu dormi em caixa de papelão. Aqui, dormi em caixa de papelão, não tinha onde dormir, não tinha dinheiro. Ainda fui para uma casa que, com o dinheiro que eu trouxe, que eu
Para começar aqui, me roubaram. Então foi muito difícil. A minha segunda vez aqui foi muito difícil. Mas tive pessoas que me ajudou em termos de trabalho, né? Ah, não, eu vou arrumar trabalho para você, arrumei um trabalho aqui, outro ali. Pessoas que me deram a mão também, né? Tipo, eu não tinha um café para tomar em casa, não tinha o que comer. Olha, a primeira vez teve uma situação meio complicada que eu não tinha nada. Eu comecei a trabalhar e só ganhava para pagar o meu quarto. O que eu ganhava no trabalho, eu pagava o meu quarto. Quanto Eu não que era o tinha valor como do comer. arrendamento naquela altura? Eu pagava 150 euros Mas num também era quarto. bem. Não ganhava igual hoje, né? Não ganhava Tem. igual. Uma que eu ganhava para ir 400 euros, mas eu não tinha o trabalho para me pagar 450 euros. Eu ganhava 150 euros porque eu fazia só umas horas, não conseguia ir trabalho. Então eu ganhava 150 euros e pagava o quarto, e depois eu ficava sem ter o que comer. Até teve uma situação que aconteceu que me fez ter mais esperança, né? Me fez ter mais esperança e ter mais fé em Deus. Porque eu saí do trabalho pensando que eu levava sempre restinho da comida que sobrava do infantário para comer. E nesse dia não tinha sobrado nada. Então eu saí do trabalho à noite, assim, e conversando com Deus no caminho. Dizendo para ele que eu não tinha nada para comer em casa. E eu muito triste, né? Quase chorando. Eu falei, o que eu vou comer durante o fim de semana? Eu não tenho o que comer. E eu passando. É que tem aqueles multibancos que fica na rua, né? E eu passando próximo ao multibanco, eu tô ouvindo o multibanco falar assim: retire o seu dinheiro, retire o seu dinheiro. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não vi nada, não vi ninguém. Quando eu falo, dá vontade de chorar. Aí eu fui até o caixa multibanco e tinha lá 20 euros na altura. Aí eu peguei os 20 euros e tirei. Não tinha cartão, só tinha mesmo os 20 euros. Acho que a pessoa sacou o dinheiro. Não sei, não tem explicação, né? Eu conversando com Deus, falando que eu não tinha o que comer em casa, que eu precisava de ajuda e tal. E eu fui, tirei o dinheiro, ainda sentei ali 10 minutos e falei, vou esperar para ver se alguém aparece. Né? Caramba. Mas não apareceu ninguém. Aí eu falei, Deus, agradeci a Deus e falei, se esse dinheiro é para mim, não vai aparecer ninguém à procura dele. E para você ver como eram as coisas naquela altura, aqui, hoje com 20 euros você não compra nada. Né? Hoje com 20 euros você vai ali e você compra pouca coisa. Verdade. Né? E naquela altura eu fiz compra para quase um mês com 20 euros. Caramba. Eu fiquei tão feliz. Eu tava sem nada, de repente eu consegui um dinheiro para comprar, praticamente encher minha dispensazinha e ter dinheiro comida para um mês. Foi muito bom. Então foi uma coisa que aconteceu naquela altura que me deixou mais cheia de esperança, né? Foi uma ajuda e tanto, né? Foi ter mais fé em Deus, que tava meio descrente. E foi bom, foi muito bom. Caramba, que história top, mano. Acho que é igual você falou, é para deixar mesmo a tua fé e a tua crença que as coisas iam dar certo, né? Que eu acredito. Isso, eu tava muito triste naquela altura, eu não ganhava para nada. Foi uma altura que eu gostava de estar onde eu tava, mas ganhava muito pouco. E eu tava mesmo descrente naquilo. E eu não tinha dinheiro nem para ir embora se eu quisesse ir embora. Eu não tinha dinheiro para ir embora. Eu ficava doente, eu não tinha como comprar um remédio. Entendeu? Porque foi uma fase difícil. E então eu tava mesmo muito descrente do que eu tava passando aqui, da vida que eu tava levando aqui. Tinha dias que minha mão ficava cheia de bolha. E minha mãe falava para mim assim, filha, não vem embora, porque você não criei você para isso. Você nunca ficou com as mãos assim. Eu trabalhei a vida toda para você não ter que fazer isso. Mas eu falei, não, mãe, não vou. Eu não tenho dinheiro nem para ir embora, eu tenho que me virar aqui do jeito que tá. Eu tava um pouco descrente quando aconteceu isso. Aí uma volta à minha fé, né? Minha fé foi uma fé que voltou, ver com mais força, fiquei mais crédula, mais crente. E acho que serviu para me levantar um pouco. Com certeza, porque não é fácil, ainda mais nas condições que você falou que estava. A gente passar por uma coisa dessa no nosso país já é difícil, mas querendo ou não, a gente tem um parente ou outro, agora passar sozinho, eu acredito que é bem complicado. E eu tive, pronto, desde então a minha vida melhorou mesmo. Agora, como eu tava falando, dormi em caixa de papelão, porque eu tive o teto, fiquei sem um teto, eu consegui, o dinheiro que eu tinha, eu aluguei o apartamento que hoje eu tô.
mas eu não tinha nada lá dentro, nada. Eu tive que começar, para dormir lá dentro eu tive que arrumar caixa de papelão no Pingo Doce e trazer e pôr no chão para dormir, porque não tinha onde dormir. Aos poucos é que eu fui comprando as coisas, né? Pra gente também, a gente fica feliz de estar escutando isso, não pelo que você passou, mas do jeito que você tá hoje, que a gente vê que você tá bem, você tem suas coisas. Eu tenho certeza que nesse vídeo vai ter gente que vai inspirar na tua história, porque a gente vem, hoje tá de um jeito, mas antigamente eu acho que tava bem pior, né? Em questão de tempo de você vir, porque... É igual você falou, o pessoal antigamente já tinha uma visão da gente, principalmente das mulheres, né? E hoje tá bem menos. Se você pudesse falar para uma pessoa hoje, quais são os preparativos para ela vir, os principais, assim? Eu acho que principalmente tem que preparar o psicológico, porque você está saindo da tua terra, né, da tua área de conforto para um lugar que você desconhecido. Então, o psicológico vale muito. E outra coisa é disponibilidade. Ela tem que ter disponibilidade, força e coragem para enfrentar aquilo que talvez ela nunca pensou em enfrentar. Enfrentar o desconhecido, né? Sim. Muitas vezes tem gente que chega aqui que quer arrumar um trabalho na área que fazia lá na nossa terra. Lá não é assim. Você lá escolhe o que você quer fazer. Às vezes dá para escolher, mas aqui você tem que fazer o que aparece, porque você chega aqui, você tem que pagar as suas rendas, você tem renda, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que tomar banho, você tem que pagar tudo aqui é pago. Sim. Né? Você não... Lá no Brasil, querendo ou não, você tem casa do tio, casa da mãe, casa do avô, casa do irmão, e aqui não, aqui você não tem ninguém, aqui é você e você, então tem que estar preparado para chegar aqui e enfrentar aquilo que aparecer. Eu conheço muitas pessoas que vêm para aqui e ficam aí praticamente sem fazer nada porque não tem coragem de fazer o que não está preparado. Não, eu não saí do Brasil para fazer isso aqui. Não, a gente tem que se preparar para enfrentar o desconhecido, para enfrentar aquilo que talvez nunca pensou em fazer, como eu. Eu fiz muita coisa, eu fiz desde conduzir trator, eu plantei, eu colhi. Teve uma altura que eu trabalhei na colheita que eu ia pegar regar as mudas de hortaliças e era mão no gelo, porque não tinha água, a água estava congelada. E isso era bom? Não era. Era ruim. Eu ia, na altura do verão, eu ia cavar entre as hortaliças com enxada. E minha mão enchia de bolha. Aquilo é duro. Então, eu não vim de lá do Brasil achando que eu ia enfrentar uma roça aqui, porque eu nunca pensei, eu estudei, né? A gente estuda, a gente tira um curso, depois chega aqui achando que vai achar aquilo que a gente quer, vai fazer aquilo que a gente quer, e não é assim. Aqui a gente chega, a gente tem que estar preparado para fazer o que aparece. Não digo que você não vá futuramente fazer aquilo que você gosta, porque primeiro a gente tem que buscar os documentos, né? A documentação. Porque você chega aqui não tem nada, não tem documento nenhum, mas já quer fazer aquilo que é do topo. Eu quero ser engenheiro eletrônico, eu quero ser engenheiro civil, eu quero... Não, tem que começar de baixo. Sim. Pelo menos até você conseguir os documentos, que foi o que aconteceu comigo. Tudo é por etapa, né? Exatamente, é uma etapa, né? Tem o seu plano a curto prazo e plano a longo prazo. Seu plano, eu acho que todo imigrante brasileiro que vem para cá tem Portugal como uma janela para o mundo, né? Uma porta para o mundo. Chega aqui, então eu vou ficar ali só até conseguir meu passaporte vermelho. E depois que eu conseguir o passaporte vermelho, o mundo me espera. Só que as coisas não acontecem assim, no piscar de olhos, nem no estalar de dedos, né? Eu agora já tenho passaporte vermelho, mas pergunta se eu fui para algum lado. Então, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre documentação, sobre essas coisas. Eu vou falar de uma pessoa que a gente tem parceria aqui no canal também, que é uma advogada. Ela faz alguns tipos de trabalho para a gente, desde documentação, tirar visto para outros lugares também, para você que está aí no Brasil. Se você não sabe nem por onde começar, eu acho super importante e válido você entrar no link, eu vou deixar aqui na descrição também, é Suporte Imigração.
Ela não só ajuda você desde o passaporte, ela pode te mostrar o caminho ali e o resto, né? Que é chegar aqui, você tem que fazer as documentações necessárias para você estar aqui no país e vai seguir o passo a passo ali. Eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho dela e é super importante a gente vir, igual a Adelaide falou, que antes não tinha isso, hoje já é mais facilitada essa parte, então eu acredito que vai ser muito bom você tirar suas dúvidas ali com ela, clicando aqui no link que eu vou deixar na descrição, é a doutora Daisy. Se eu fosse você e tivesse essa oportunidade hoje de ter alguém para me auxiliar no tempo que eu vim, seria muito bom. Então aproveita, clica no link aí, chama ela e fala que veio através do canal do Wesley, que ela vai dar um suporte melhor aí para vocês. Você falou que hoje tem um passaporte vermelho. Demorou quanto tempo assim para você ter esse tão sonhado passaporte que a maioria das pessoas vem? Hoje não pode deixar de falar que as pessoas vêm muito para se legalizar e ter a nacionalidade, né? Porque Exato. esse passaporte, querendo ou não, é muito poderoso. Você pode ir para É o muitos sonho, outros lugares, é o sonho. né, é o sonho de todo brasileiro, né? O passaporte vermelho. Eu demorei um bocado, mas foi por desleixo mesmo, porque eu já estava 7 anos que eu estava aqui. Com 5, hoje em dia, acho que agora, com 5 você já consegue pedir. Sim, sim, 5 no máximo 6 para organizar a Para documentação, organizar a tudo. documentação e tudo. Eu já estava aqui há 8 anos, já podia ter pedido e não pedi. Quando eu resolvi pedir, não precisa de muita documentação, já não precisa mais como é que se diz, do registro criminal, não precisa mais do registro criminal daqui, que antigamente precisava, agora já não precisa. Precisa só do registro criminal do Brasil, não precisa do histórico escolar, que antigamente pedia, agora já não precisa. Pediam, agora já não precisa. E precisa da certidão de nascimento, precisa também da certidão de nascimento autenticada e apostilada, de lá do Brasil. Certo. E aí, 250 euros, vai na Conservatória do Registro Civil e pede a nacionalidade. Aí você paga e demora para ir 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. O meu demorou 1 ano e 8 meses. Para chegar. Depois desse processo todo. Sim, aí você recebe um e-mail com o assento, dizendo que seu assento já está pronto. Eu até nem sabia o que era assento. Mas que merda de assento é esse? Depois fui ver que é Aí seu nome vai ser publicado no jornal de qualquer coisa lá de Portugal, que eu não me lembro bem o que é, mas pronto. O nome aparece e você vai lá na loja do cidadão, né, na conservatória, e faz o cartão. Faz o cartão cidadão. Assim que faz o cartão cidadão, vai lá, levanta o cartão cidadão, já consegue também fazer o passaporte vermelho. Certo. Hoje você comentou com a gente que está buscando novas áreas, né, em questão de trabalho. Hoje, assim, eu comecei de muito baixo, né? Comecei a fazer, eu fiz de tudo aqui um pouco. Eu comecei a trabalhar na área da agricultura, com plantação, colheitas, conduzir trator. Trabalhei também no infantário, trabalhei em restauração. Foi a minha área de trabalho mais longa foi na restauração, cafés e restauração. E agora eu estou começando a seguir um outro caminho. Eu vou tirar a carta de pesado, né? Já estou terminando, inclusive já marquei exame. Espero aí que me desejem boa sorte, vai aí no vídeo. Não, já deu certo, já deu certo. Só de estar aí nessa... Qual foi Era um desejo, assim, porque a gente, a visão nossa de homem, assim, não é sendo machista, né? Mas é difícil, a gente quase não vê mulher. Hoje em dia já tá mais comum mulher indo para essa área de conduzir caminhão, carreta, essas coisas assim. Mas assim, eu, por exemplo, sou solteira, né? Difícil vai ser arrumar uma mulher para ir comigo, porque não dá certo ir com motorista masculino, né? Porque casado ou solteiro, né? A gente não sabe, mas são 2 sexos diferentes. Sim.
Uma empresa, acredito eu, que uma empresa não vai pôr um homem e uma mulher para conduzir o mesmo caminhão, se eles não forem... Tem um vínculo, né? Se não forem, exato, se não for vinculado, né? Se não for o irmão, o marido, o namorado. Tem um casal de amigo que quando eu cheguei aqui, eles falaram que iam fazer isso e hoje eles trabalham assim. Os dois é um casal, né? E eles trabalham juntos mesmo. Os dois viajam para lá e para cá, roda a Europa toda aí. Meu desejo, né, nesse sentido aí é conhecer a Europa, né? Porque fazer internacional, ir para outros países. E é bom viajar e conhecer outros países fazendo aquilo que tu gosta e ganhando dinheiro, né? Com certeza. Porque é uma forma de você ganhar dinheiro e fazer aquilo e realizar seu sonho, né? Espanha, Londres, Paris, Madrid, Barcelona, Amsterdã, Holanda, e muitos países que você pode ir conduzindo um caminhão. Já falando, esse casal, eles não começou junto. Um começou com um, outro começou com outro. E eles colocaram, sim, a mulher para conduzir com outro rapaz. E não sei se o rapaz conduziu com outra mulher. Até eles conseguirem trabalhar junto, não sei se demorou muito também, mas eles começaram assim, separados. Depois, com o tempo ali, eles conseguiram trabalhar junto. Eu também tenho um casal de amigos meus também que também está fazendo esse trabalho. Inclusive, vou falar dele, porque ele não tinha carta de nenhuma, né? E foi uma coisa que eu acho que é diferente no Brasil, que ele tirou a carta de ligeiro, né? Ele tirou a carta B, e logo que tirou a carta B, não teve que esperar tempo nenhum e já tirou a C, e tirou a C mais E. Ou seja, foi o processo todo um atrás do outro. Ele não foi de escada, já foi de esteira. Exato, foi de esteira, não foi de escada, foi de esteira. Que é uma coisa que eu acho que no Brasil não é permitido, não tenho certeza. Porque no Brasil nós temos aquele tempo com a temporária, não é? Sim. Que um ano no de Brasil... temporária e depois pega a definitiva e aí pode tirar o pesado. Não, depois da definitiva a gente tem que ficar 2 anos com a definitiva para poder tirar o de pesados. Sim, e tem o nosso jeitinho brasileiro lá também, né? Que tudo vai... Porque se tiver dinheiro, tudo vai, mas a né? gente sabe, pois, né? Vai fazer o quê? Uma coisa... Aqui também tem o jeitinho português, não é diferente. Então... Tem esses lados aí, mas não vamos adentrar muito nesse assunto, porque senão, né? É só para deixar, para que pode ter algum interessado, né, que não tenha carta de ligeiros e que tenha essa vontade, se já tiver documento, pode tirar a carta de ligeiros, né? Pode tirar a carta B, a seguir já pode tirar a C e a seguir já tira a C mais E e já pode ganhar o mundo. Sim, isso é muito bom. Para a gente não alongar muito, eu gostaria que você falasse com o pessoal aí, igual eu perguntei para você referente qual era a mensagem que você tinha, né? Se você soubesse de alguém que fosse vir hoje para cá, ou está com tudo pronto para vir, o que você acha que seria mais necessário da pessoa ter, além do que você falou lá, que era ter força de vontade, né? Você falou. Qual era o conselho que você daria? Eu acho que, na minha visão, assim, a pessoa se preparar principalmente financeiramente, porque hoje o euro a 6 não tá fácil, né? Exatamente. O que acontece? A pessoa para vir de lá para cá, além de ter a mente aberta para enfrentar o desconhecido e ter força de vontade para poder fazer aquilo que provavelmente ele nunca imaginou que faria, ele tem que se planejar financeiramente. Porque as coisas aqui não é fáceis. Aqui ninguém ajuda ninguém, né? Você não tem que aqui onde bater numa porta e falar, eu quero ficar aí, me deixa ficar na tua casa. Você pode ficar numa casa por uma semana, 2. A pessoa, se for um amigo, te ajuda, né? Porque eu já ajudei, mas passou de um mês, já pesa, porque aqui todo mundo tá aqui para ganhar a vida. Então, né? Não tem como você sustentar uma pessoa na tua casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ele estar trabalhando, sem ele ter que colaborar com as despesas da casa. E você foi uma pessoa que teve bastante amizade, assim, que eu acho que a amizade é fundamental, e, tipo, mesmo que você vai encontrar pessoas ruins no meio do caminho,
porque nem todo mundo quer o seu bem, mas acho que é fundamental a gente fazer bastante amizade, porque é necessário, né? Às vezes uma pessoa ali vai te indicar um trabalho, vai te indicar um arrendamento que esteja mais barato. Indicação. Aqui tudo funciona por indicação, né? Aqui tudo funciona por indicação. Eu, inclusive, eu falei assim, eu vou abrir uma agência de trabalho, porque eu arrumo trabalho para todo mundo. Todo mundo que vem arruma para mim, arrumo. Arrumo trabalho para todo mundo. E casa. Casa em si, não. Mas quarto, sabe? Todo mundo precisa de um quarto desse, sabe? De um quarto. Sei. Às vezes, tenho muito conhecimento. E por eu conhecer muita gente, já ter feito muitas amizades, eu não posso dizer que me faltou muita coisa. Eu tive uma menina que morou lá em casa, que ela ficou grávida e não sabia, e teve neném de repente. Eu não tinha uma fralda para pôr na neném. E eu fiz uma chamada, 2, 3 chamadas, e quando eu cheguei em casa tinha carros e mais carros de fralda, de carrinho de bebê conforto, de roupa, para neném, né? Então é assim, solidariedade, é conhecimento, é amizade, né? Eu fiz sim. E não é ruim, não é ruim você precisar das pessoas. O ruim é você não precisar das pessoas. Porque você não precisar das pessoas dá a sensação de que você é autossuficiente, Orgulhoso, é poderoso, né? é orgulhoso, né? Orgulhosa. Tem gente que precisa de ajuda, mas não fala. Não é ruim você precisar das pessoas. E se você precisar e saber com quem procurar, você vai se sentir bem. Verdade. Agora, tem que saber onde buscar ajuda, né? E lá no Brasil tem alguém, pra gente finalizar aqui, gostaria que você mandasse um abraço, um beijo, mandasse algum recado para alguém lá. Eu quero sim. eu quero dar os meus parabéns, né, para minha filha. Minha filha tem 28 anos, vai fazer agora 28 anos. Ela é meu tudo. Eu deixei ela no Brasil com 7 anos de idade, mas minha vida aqui foi sempre ela. Fiz tudo o que pude para ajudar ela em tudo que ela foi e que ela está sendo agora. Minha filha é uma menina muito responsável, não é uma menina que deu trabalho. Já fez a primeira faculdade dela e agora terminou a segunda. E eu quero parabenizar minha filha, porque agora ela é doutora. Graças parabéns. a Deus. Como é que é o nome dela? É Ana Tátila. Ana Tátila? Parabéns, Ana Tátila. Parabéns mesmo. E tua mãe é muito guerreira. E eu espero não, eu tenho certeza que você tem orgulho da sua mãe pelo que ela proporcionou para você também, né? Porque querendo ou não, você deu uma força lá, mesmo que de longe, em questão de estudo, essas coisas. Né? Minha vida era ela. Ela passou por muita coisa lá também enquanto eu estive aqui, inclusive depois de ter se formado, quando precisou ir para a faculdade, não tinha onde morar, então ficou em um canto, em outro, em um lado, em outro, e meu esforço foi comprar uma casa para ela poder morar, né? E graças a Deus, agora ela tem a casinha dela para morar, e também para mim morar também, né? Caso seja necessário. E ela agora é doutora, né? Doutora Ana Tátila, é dentista. E eu tenho muito orgulho dela e, mamãe te ama muito, beijo, e logo, logo eu tô aí com você. Isso que é bom. Também tô ansioso para ir no Brasil agora. Ansioso em parte de ver a família, né? Porque em questão do país mesmo... Né? A mesma coisa digo eu, né? Mas tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já agradeço a você por ter disponibilizado o seu tempo e ter compartilhado um pouco, né, da sua história, que eu acredito que tem muita coisa aí desses anos todos que você vive aqui. E com certeza nós vamos fazer uma parte 2 aí depois que eu tenho certeza que você vai concluir lá tua prova, vai arrumar o trabalho na atuação lá que você quer. Vamos sim, vamos para a parte 2 logo, logo. Então tá, gente, muito obrigado, tchau, tchau. Espero que você curte, compartilhe o vídeo aí. E se tiver alguma pergunta também para Adelaide, eu vou deixar as redes sociais dela aqui, TikTok, que ela é famosa lá no TikTok, a gente ficou sabendo. No Instagram e nas outras redes também. Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo vídeo e valeu. Fecha. Aí, editor, você acha que eu sou bonito?